Vamos então, minhas queridas, iniciar os nossos estudos de hoje. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos na sequência. Estamos na parte segunda, no capítulo 7. O capítulo 7, ele fala do retorno do espírito que está na erraticidade, que está lá no mundo espiritual, do retorno do espírito para o mundo corporal, ou seja, da encarnação, da volta, do retorno, da reencarnação. Isso que nós estamos vendo. Então, nós já vimos que a maioria dos espíritos pressente que está chegando a hora da reencarnação, porque assim como nós aqui pressentimos o momento da desencarnação, que nosso corpo vai ficando adoecido, isso quando não é uma desencarnação violenta, né? A morte súbita, porque também existem as reencarnações em que o espírito não pressente nada, ele as reencarnações compulsórias, ele é colocado para dormir, né? Ele entra numa espécie de hibernação e entra no processo reencarnatório sem se dar conta, né? Mas o espírito de mediana evolução, ele vai pressentir, assim como aquele que tem uma morte natural também percebe, porque a reencarnação ela é um processo. Por essa razão que nós não devemos usar a palavra, eu sempre vou falar isso, repetir, vocês já ouviram, é reencarne e nem desencarne. Muitas vezes ocorreu o desencarne do nosso companheiro. Então, essa palavra desencarne, ela não remete ao conceito desencarnação, e nem a palavra reencarne remete ao conceito reencarnação, porque desencarne, ele vai lembrar o fenômeno da morte, né? Que a morte é um fenômeno, e a desencarnação é um processo, é algo que se dá ao longo de um tempo mais ou menos curto, que pode durar de minutos, segundos, a anos, séculos ou milênios. E a mesma coisa a reencarnação. Quando falamos reencarne, a nossa mente, ela pensa em nascimento, que é um fenômeno de uma lei biológica. É um fenômeno, é um momento do processo reencarnatório. Então, o nascimento, ele é um momento que, que está contido dentro desse processo reencarnatório. Então, reencarnação. Não se esqueçam disso. Nós não vamos precisar ficar corrigindo todo mundo que fala desencarne, nem que fala reencarne. Mas quando nós falarmos, vamos falar desencarnação, reencarnação, porque essas modificações sutis que vão entrando no conceito, elas são inseridas pelas sombras, para que nós não nos damos conta, porque vai modificando o significado daquela palavra. Vai ficando difícil de você falar o reencarne. Aí a pessoa logo pensa num espírito nascendo. Quando se fala reencarnação, você traz com isso toda uma memória coletiva que vem do conhecimento oriental, do cristianismo primitivo, né, quando a reencarnação era algo pacífico, né? Só se parou de falar em reencarnação após
um concílio de Nicéia, em que essa palavra foi extraída da Bíblia, né? Mas então, reencarnação. Então, nós estamos falando da reencarnação. E se também vimos que, em que pese pressentirmos o momento que estamos próximos da reencarnação, justamente porque ela é um processo, então, coisas começam a acontecer, assim como nós vamos nos desfazendo das energias, o corpo físico vai perdendo as suas energias vitais próprias dessa dimensão, igualmente, na dimensão espiritual, nós vamos perdendo as energias espirituais, vamos dizer assim, né? Próprias do perispírito. Precisamos perdê-las para miniaturizar o corpo, né? E plasmar um corpo de carne. Então, isso tudo cria uma ambiência na mente do espírito reencarnante e faz parte dessa lei biológica, a reencarnação, né? Faz parte de uma lei. Portanto, como dizem os espíritos na questão 330, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, né? A vida espírita é quem está na dimensão espiritual, onde nós não temos um corpo de carne, só um perispírito. É uma necessidade dessa vida, assim como a morte é uma necessidade da vida corporal. Veja que ele não usa o desencarne, ele fala a morte do corpo, não é? Então, alguns espíritos se preocupam com a sua reencarnação, se preocupam como será, se preocupam com o planejamento. Outros nem pensam nisso. Exatamente como nós aqui também, com relação à morte do nosso corpo. É algo que nós não pensamos. A desencarnação, ela é algo que não ocupa a nossa mente a maior parte do tempo, como deveria. Deveríamos pensar sempre na hipótese da morte. Dizem assim que não deixe para amanhã, não deixe para amanhã, nem para daqui a pouco, os projetos, as coisas, aquilo que você gostaria de fazer antes de morrer. Então, se nós queremos fazer algo antes de morrer, façamos assim que a oportunidade apareça, na hora, não deixa para amanhã. Por quê? Porque nós não sabemos em que momento ocorrerá a desencarnação. Então, quando nós, ou melhor, em que momento ocorrerá a morte do corpo, a desencarnação entra nesse processo que pode demorar muito tempo. Mas, estando morto o corpo, as coisas que desejávamos fazer nesta dimensão, aqui na Terra, na crosta, não será possível mais de ser feita. Então, às vezes, nós pensamos assim, eu vou visitar fulano, né? Eu vou mandar uma mensagem. Amanhã eu mando. Daqui a pouco eu mando. Se você pode fazer aquilo, faça agora. Isso é que é pensar na morte. É colocar a morte do corpo como um evento real, único que nós sabemos que acontecerá, com certeza, e que nos privará de fazer qualquer coisa que dependa do corpo.
Então, se você ama uma pessoa, mas não fala para ela que, é porque isso, aquilo, outro, porque brigou e agora não quer falar por orgulho. Telefona, manda uma mensagem, fala que ama. Como diz o Senhor, enquanto estás a caminho. O que é estar a caminho, né, meus irmãos? Estar a caminho significa estar na mesma dimensão, porque nessa dimensão física, os nossos corpos se relacionam. Todos os corpos são compostos da mesma estrutura de matéria, mas no mundo espiritual não, porque cada perispírito é diferente. Então, no mundo espiritual, nós estaremos com um número de pessoas que são idênticas a nós do ponto de vista de afinidades. Mas talvez aquela pessoa com a qual nós queríamos conversar alguma coisa, dizer algo, talvez não possamos mais encontrar aquela pessoa. Porque talvez ela esteja numa dimensão que nós não podemos ultrapassar a nossa para chegar naquela. Vamos pensar no Chico Xavier. Enquanto ele estava em Uberaba, era fácil, pelo menos para vê-lo, né? Não vou dizer que seria fácil conversar com o Chico, porque era muita gente. Mas, fazendo um sacrifício, tal, etc., dava, porque estávamos na mesma dimensão. Mas agora, Chico desencarnou. Onde será que o Chico está? Não é? Qual é a dimensão que ele subiu que nem uma Fórmula 1, né? Então, outros descem e nós não sabemos. Por isso, enquanto estais a caminho, enquanto estamos próximos, que possamos conversar e nos perdoar e nos abraçar, não é? E dizer que amamos, né? Porque depois nós vamos falar assim, nossa, fulano morreu, e eu gostava tanto dela, tanto dele, mas não consegui falar, fiquei isso, aquilo, outro, né? Ou outros projetos que nós vamos adiando, adiando, adiando. Falamos assim, eu tinha um sonho de fazer isso, tinha um sonho de praticar a caridade desse jeito, daquele jeito, mas não tenho tempo, estou esperando, mais para frente, quem sabe, né? Mais para frente, quem sabe. Então, isso significa que essa pessoa não pensa na morte, ela não pensa em se preparar para morrer. O Humberto de Campos, irmão X, que Humberto de Campos era um jornalista, escritor, né, muito conhecido, e ele começou a escrever uns livros pelo Chico Xavier, psicografia, e isso foram ficando famosos os livros. E aí, a família do Humberto de Campos processou o Chico Xavier, sabe? Pedindo os direitos autorais das obras psicografadas. Na época, foi praticamente um escândalo, né? Chico sofreu muito, a Federação Espírita Brasileira contratou um advogado para defender o Chico. Imagina, né, as coisas que o Chico passou. E aí o juiz entendeu que a família tinha direito aos direitos autorais das obras escritas enquanto ele era vivo, mas que as obras que ele escreveu depois que ele morreu, a lei não falava nada, que a família teria direito. Então, não deu, né? Mas aí, Humberto de Campos ficou esperto. Aí, o que ele fez? Ele começou a psicografar as obras com pseudônimo, Irmão X. Então, quando vocês verem algum livro escrito Irmão X, Contos e Apólogos, reportagens de além-túmulo, vários livros dele, vocês já sabem que é Humberto de Campos.
E por que ele escolheu irmão X? Ele escolheu irmão X porque aqui na Terra ele tinha um pseudônimo que era Senhor XX, 2X. Então, ele ficou identificado, porém não o suficiente para a família dele criar esse grande problema para ele, né? Imagina. Mas ele, então, num dos seus livros, ele fala que reportagens de além-túmulo, se eu não me engano. Alguém pergunta, né, através do Chico, para ele, como que nós poderíamos nos preparar para morrer, né, para a desencarnação. E ele diz assim, e poucos pensamos nisso, né? Então, com relação à alimentação, cuidar da alimentação, diminuir o consumo de animais, só consumir aquilo que o nosso corpo realmente necessita. Normalmente as pessoas fazem, né, verdadeiros holocaustos do reino animal, matam aquele monte de animais e passam o dia comendo carne, frango. Não há necessidade, o corpo não precisa daquilo. Aquelas pescarias, né, que não fazem nenhum sentido. As pessoas que vão pescar, elas vão para se divertir, para fazer farra, e não estão precisando daquele peixe para comer, né? Então, ele vai falando essas coisas, que tudo isso, o desapego que nós temos que ir tendo com relação aos nossos bens materiais, a nossa própria família, amar sem apego, sem ser escravo de ninguém, sem deixar ninguém nos escravizar, tudo isso. Então, da mesma maneira, do lado de lá, há uma preparação para a reencarnação. O espírito, ao desencarnar, o que é que ele sabe? Que ele vai reencarnar. Quando nós estamos no mundo espiritual, a única certeza que nós vamos ter lá é que em algum momento reencarnaremos. E como que vamos nos preparar para a reencarnação do lado de lá para vir para cá? Nos aproximando daqueles que podem nos orientar, fazendo cursos, aprendendo aquilo que não aprendemos aqui na Terra, nos preparando. Provavelmente, nesse momento, muitos espíritos desencarnados estão nos ouvindo. Então, se estão nos ouvindo, fica antenado, né? Que é preciso se preparar para a reencarnação, ela vai acontecer. Querendo ou não querendo, rindo ou chorando. Ou nesse, ou na Terra, ou em outros mundos. Não é? Então, a preparação é isso. Existem várias instituições no mundo espiritual que preparam os espíritos para a reencarnação. Né? Então, os desencarnados por aí já vão cuidando, né? E nós aqui vamos cuidando do quê? Da nossa desencarnação. Então, nós estamos falando da reencarnação, aqueles que estão lá, do lado de lá, e que vão reencarnar. Então, nós já estamos na questão, deixa eu botar na tela, lá, nós já estamos na questão 300 dos espíritos. Então, a pergunta é: há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo? Ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? Então, se ocorre ali uma fecundação, vai haver um corpo que já está... Porque quando ocorre a fecundação, o corpo da mulher, aquele corpo ele já tem um planejamento dele. Ele já está programado como ele será, mas
como será toda a sua estrutura. Então, ó, o espírito é sempre de antemão designado. Já se sabe que é aquele espírito X que vai ocupar aquele corpo. Porque nós estamos numa fila, gente. A pessoa vai estar no processo reencarnatório, ela já entra naquele processo. Vamos imaginar alguém que está esperando um transplante de coração. Ele está numa fila, né? Não sabe a hora exata que vai chegar ao coração. Mesma coisa. Então, mas ele está designado para reencarnar com naquela família, tal. Então, ocorre a fecundação. Mas o corpo, como ele será elaborado, molécula a molécula, isso já está definido no, vamos dizer assim, no departamento da reencarnação, certo? Então, ele diz assim, ó, tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira, né, do verbo ver, que tal espírito se uniria a tal corpo. Deus já sabe e os espíritos responsáveis também já sabem, que eles cumprem os desígnios de Deus, né? Então, o espírito está lá esperando o coração, mas já ocorreu aqui a fecundação, os espíritos já vão, já começam a fazer as ligações. Quando o espírito vê, já está perdendo a consciência, já está indo, né? Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Se ele pode escolher, né, um tipo de corpo, como que vai ser, pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente, que o corpo apresente, ainda serão, para o espírito, provas que lhe auxiliarão progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponha. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Então, ele vai pedir. Igual nós pedimos aqui, Senhor, eu quero um corpo assim assado, né? E tal. Pedir. Agora, se isso será autorizado, isso é outra história. Vai depender de inúmeros fatores. Alguns espíritos, como nós vimos até na nossa reunião passada, eles às vezes aproveitam a reencarnação de uma alma nobre que decide encarnar. Então, uma alma nobre, mais ou menos nobre, ela nem precisaria reencarnar, mas ela decide encarnar em missão ou em tarefa específica para ajudar um grupo de espíritos. Aí, um outro grupo que sabe que aquela alma estará na Terra, eles pedem para encarnar naquele espaço-tempo, né? Aí, não tem muitos úteros disponíveis. Vamos entendendo aí o que eu estou falando. E aí? Aí ele fala assim, olha, eu estou aceitando estou fazendo qualquer negócio, desde que eu nasça próximo dessa pessoa, encontre aí uma mãe que tenha como prova ter um monte de filho, coloca eu lá no meio, sabe? Estou falando assim, não é tão simples assim, mas nós temos uma ideia, né? Às vezes é isso.
Tem um caso de um espírito que ele tinha perdido o direito de reencarnar por 1000 anos. 1000, ia ficar sem reencarnar. Tanta maldade ele tinha feito. E ele era uma alma muito inteligente. E ele estava numa região de trevas, onde só tinha trevas, sombra, não havia luz. E o guia espiritual dele o amava profundamente. Então ele orou e pediu que ele pudesse reencarnar entre os selvagens. Entre os selvagens, numa tribo completamente isolada no meio de uma floresta, e onde ele jamais teria contato com a civilização, mas que ele, então, poderia ver a luz do sol. Olha que coisa linda. E ele, então, reencarna. E, querendo ou não, rindo ou chorando, ele levou progresso para essa tribo, porque ele era muito inteligente. Então, foi aquele índiozinho diferente, inteligente, talvez meio, né? Vamos dizer assim, meio ruinzinho, né? Vai saber se o que ele fazia, se ele pegava os bichinhos, matava ou não. Mas ele reencarnou, então, nessa tribo, sabe? Para muitos ex-suicidas reencarnam, às vezes, entre selvagens para recompor o perispírito. Por quê? Porque entre os selvagens haverá muita força telúrica, muita energia da terra, muita coisa da natureza, e isso ajuda na recomposição do perispírito. São reencarnações intermediárias, que elas, o objetivo delas é isso, é recompor o perispírito, às vezes, criar um espaço entre, às vezes, um espírito que está em grande sofrimento, ele não consegue esquecer uma dor. Vamos imaginar uma jovem que amava muito o seu noivo e foi abandonada no altar. Vamos imaginar, né? E ela, então, por conta disso, sai desesperada e acaba morrendo. Não necessariamente comete um suicídio, mas entra numa dor tão grande que acaba morrendo, né, de sofrimento, de depressão. Não deixa de ser um suicídio inconsciente. Então, ela fica presa na dor, fica presa, às vezes, na mágoa, às vezes, no ódio. E então, os amigos espirituais, já que ela foi vítima também de um processo, né, de dor, podem levar essa alma a uma reencarnação de transição, para que ela faça um bloqueio dessa dor. Ela pode reencarnar e desencarnar criança ainda. Né? Aí ela vai reencarnar onde? Em qualquer canto. Às vezes se ela vai reencarnar e vai desencarnar ainda criancinha, ela pode reencarnar numa família que tenha por prova perder um filho criança. Entendeu? E aí ela reencarna ali para fazer esse bloqueio. Às vezes, reencarna, como eu falei, no meio assim mais selvagem, e para isso também, e ajuda o progresso daquele povo. Né? E às vezes acaba ficando um tempo maior por ali, faz amigos. É assim que vai acontecendo, né? As relações. Então, cada reencarnação, ela tem a sua história. Nós estudamos o geral, certo? Mas nós não podemos pegar um caso isolado e aplicar no geral. Não, nós temos que estudar o geral para entender o caso isolado. Por isso que é importante estudar a obra, né? O texto, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, porque os outros livros,
As obras subsidiárias, elas falam de casos. Os romances nos falam de casos, né? E cada caso é um caso. Então, nós não podemos generalizar a partir de um caso. Então, vamos lá. Então, ele diz aqui que o máximo que nós podemos, na maioria das vezes, é pedir que queremos isso ou aquilo. Se vamos conseguir, isso é lá com Deus. Aí 335A. Poderia o espírito recusar a última hora tomar o corpo por ele escolhido? Então, decidiu, é esse corpo, está tudo certinho, aí ocorre ali a fecundação, e aí há um momento em que faz-se a ligação, né, do perispírito, na verdade, né, do espírito, com aquele corpo, com aquelas células em que estão iniciando, em processo bem embrionário, né, acabou de ocorrer a fecundação. Só que os tempos, eles são diferentes, o nosso tempo aqui com o tempo deles. E o espírito, muitas vezes, ao perceber que está o processo de reencarnação já iniciado, ele pode entrar em pânico. E como os laços ainda são frouxos, ele pode romper esses laços. Ele pode se recusar e provocar um aborto. Ele mesmo provoca o aborto. Certo? Por medo. Então, aí diz aqui, se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Né? Por quê? Porque daí, ao fazer isso, imagina o que ele faz, um processo complexo, que já estava, vamos dizer assim, sendo finalizado o seu processo, já estava ali, né, o corpo já estava começando a se formar, e ele vai e rompe isso, né, provoca um aborto. Então, o custo disso espiritual é imenso, temos nem noção. Muito melhor aqueles que estiverem nos ouvindo aí e estão com uma reencarnação próxima de acontecer, 1000 vezes reencarnar e aguentar as provas, porque passa rápido, nós estamos tudo aqui velho, é ou não é? Todo mundo que está assistindo aqui de encarnado, tudo velho. Estamos tudo aqui, nossa encarnação já está no final, e passa as dores que nós temos na Terra, são suportáveis. Deus não vai mandar nada que nós não aguentemos. Lembrando ainda que a Terra, ela está agora vivendo, por mais que nos pareça que está um caos absoluto, mas nós já temos grande consciência coletiva a respeito do bem e do mal. Existem leis protegendo minorias, não é? Protegendo as crianças, protegendo os idosos, por mais que não funcionem muito bem, mas antigamente não tinha. Imagina a Idade Média, como que era. Então é isso, aquele que se recusa a reencarnar, ele sofre muito mais do que aquele que vai, que, tá bom, para aí eu vou, e aguenta a prova, né? 336. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Veja, isso não aconteceria jamais, porque se a criança vai nascer vital, ou seja, se aquelas. Porque quando ocorre uma fecundação e não tem nenhum espírito ligado, aquelas células, elas começam a se multiplicar de forma desorganizada, porque o corpo é um organismo. Então, não ocorre a formação de um corpo.
Então, ocorre o aborto espontâneo ali, não tem como, né? Mas, se tem que ocorrer o nascimento, Deus a isso proveria. Então, não tem como. Quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a com crase, né, a criação presida um desígnio. Então, sempre tem um desígnio, sempre tem um propósito, certo? Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Certo, lógico. São as reencarnações compulsórias. O espírito nem sabe que ele dorme, desmaia, quando vê, já está ligado, já nasceu até, porque ele passa todo o processo reencarnatório inconsciente. É diferente dos espíritos mais nobres, que eles ficam conscientes, muitos até trabalhando no mundo espiritual, apesar de estarem ligados ao corpo, eles continuam consciência, eles estão ali fazendo duas coisas ao mesmo tempo, e só muito próximo mesmo do nascimento é que eles então paralisam toda a sua atividade. Mas, quando o espírito está em reencarnação compulsória, amarra, o que vai acontecer? Ele nem se dá conta. Então, se essa união, né, pode ser imposta por Deus, certo, do mesmo modo que as diferentes provas. Normalmente, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa, porque se deixasse para ele ia escolher riqueza, beleza, saúde, sabe? Poder. Era isso que ele ia escolher. Por expiação, pode o espírito ser constrangido, ó, a se unir ao corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, se lhe torna instrumento de castigo. Então, vai nascer onde, né? Vai nascer, se ele é um espírito orgulhoso, ele vai nascer entre pessoas que ele oprimiu e vai ser subalterno, vai ter que obedecer ordens, porque o orgulhoso, o que é o orgulho? O orgulho é expressão de poder, né? Quando a pessoa tem poder, poder é grande gerador de orgulho. Então, ele vai nascer numa situação bem difícil, e nós vemos isso, às vezes a pessoa tem uma situação, assim, bem complicada, difícil, tem que trabalhar de sol a sol, mas ela é orgulhosa. Ela tem um orgulho arraigado ali, tem dificuldade de pedir, tem dificuldade de agradecer quando recebe, né? Está sempre buscando seus direitos, seus direitos. Quando encontra um direito, arroga aquele direito e começa a gritar e tal. Então, nós vemos, isso aí é alguém que está muito insatisfeito. Não é que nós devemos nos resignar às injustiças, não é isso. Mas é a forma pela qual reagimos às injustiças que mostra quem somos. Se acontecesse, 338, que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre qual deles pertenceria o corpo. Porque, gente, olha assim, por que isso? Porque a história do coração que eu falei.
Só tem um coração e um monte de gente precisando do coração, precisa reencarnar, né? Então, uma mãe que está lá na favela, ela está prestes a engravidar, todo o organismo dela está pronto à gravidez, está tudo prontinho ali, mas é um corpo só. E aquela circunstância na qual aquela mãe está inserida, ela é interessante para inúmeros espíritos. Muitos espíritos se beneficiariam daquelas circunstâncias, entenderam? Então, todos querem. Quem é que vai ganhar aquele corpo, né? Então, muitos podem pedi-lo, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. A circunstância que aquele ser vai nascer. Então, existem tarefas a serem cumpridas. Qual daqueles que está desejando aquela circunstância tem mais condição de cumprir? Gente, isso não está parecendo um vestibular, um concurso público, uma vaga? Hein? Tá ou não tá? Porém, Completamente. não é. Não é? E aí a pessoa nasce e depois fala, não tinha para nascer nessa família de pobre, nessa família de gente chata. Meu filho, você implorou. Tinha um monte de pessoas na fila, não é? Aí daqui, ó. Porém, como já eu disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Então, é um verdadeiro concurso. Portanto, não vamos reclamar do nosso corpinho, nem da nossa experiência, porque ela foi assim muito desejada por nós. Então é como aquele que estuda para passar no concurso, reza e tal, e pede a Deus e não sei o que lá, e faz e passa. Quando ele começa a trabalhar, ele imediatamente esquece tudo isso e começa a se tornar aquele que é o grevista, o chefe da greve, aquele que se volta contra o patrão, aquele que está sempre reclamando, que levanta a enxada contra o seu senhor. Olha como dá para fazer essa analogia. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar, se nesse processo reencarnatório se há uma perturbação, né? Aí ele diz assim, ó, muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Veja que ele está usando as palavras morte e nascimento, aqueles momentos, né? Então, existe essa perturbação. Na verdade, essa perturbação ela já começa quando o espírito entra num processo de miniaturização do perispírito, né? Ele vai voltando à forma de criança, voltando, até que ele vai perdendo todo o corpo perispiritual e vai ficando só um núcleo mesmo, um núcleo ali, que é aquele núcleo que se liga, que vai dar forma ao corpo. Então, ele vai, vamos dizer assim, condensando as informações, sabe? Mas, então, ele vai estar entrando para a escravidão. Ou seja, ele vai ficar preso num corpo, vai ficar preso numa circunstância, né? São balizadores.
Que circunstância é essa que ele vai ficar preso? Vai ficar preso numa família, vai ficar preso numa cidade. Eu conversei com um jovem numa cidade chamada Ariquemes, lá em Rondônia. É uma cidade 200 quilômetros para frente de Porto Velho. Agora ela está uma cidade assim, razoavelmente com alguns recursos, ela é até grande. Mas eu conheci essa cidade no seu início mesmo, quando ela foi fundada, inclusive. E esse jovem, conversando com ele, ele não conhecia Porto Velho, que é 200 quilômetros de Ariquemes. Aí eu falei, mas você não conhece Porto Velho? Ele falou, eu nunca saí de Ariquemes. Ele nunca tinha saído de Ariquemes. Sempre viveu ali. Então, aquele é o mundo dele. Igual eu, quando eu falo, eu nunca saí do Brasil, eu nunca saí do Brasil. Esse é o meu mundo. O pessoal agora queria que eu fosse para a Itália, né? Estão querendo ainda. Falei, não, dessa vez ainda não vai dar, gente. Entende? Então, é isso. Nós vamos ficar presos numa circunstância. Vamos lá. É solene para o espírito o instante da sua encarnação. Pratica ele esse ato, considerando grande e importante. Procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa. Daí o medo dos nossos irmãos desencarnados reencarnarem, né? De uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Então, nós fazemos todo esse planejamento, tudo. Sabemos que vamos ter ajuda. Não sabemos se vai dar certo. Quantos de nós, né, fazemos tantos planos, dizemos que vamos servir ao Cristo, e depois, como está lá na parábola, né, do semeador, nós podemos ser aquele solo, né, aquele solo pedregoso, podemos também ser aquele solo cheio de espinheiro, seus espinheiros, onde, o que é o espinheiro? É a pessoa que ela até aceita a palavra, mas depois as coisas do mundo abafam. Aí os nossos obsessores nos fazem muitas vezes vencer na vida e temos muita coisa na vida justamente para nos afastarmos da nossa missão, da nossa tarefa. Então, o viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbir. Assim como, para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas, como este, com relação à morte, o espírito, só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual o homem em agonia, dele se apodera a perturbação, que se prolonga até que a nova existência
se ache positivamente encetada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. Não é do momento de nascer, é de reencarnar. Quando começa o processo reencarnatório, ele sente uma agonia. Nós vamos ver, já falei isso para vocês, o caso do Pólocos, no livro Renúncia. Ele está no mundo espiritual, faz parte de um grupo de religiosos que vive numa região abaixo da crosta da Terra. Então, Alcione se aproxima dele e ele não a vê. Ele sabe que está próximo à reencarnação porque vários amigos dele reencarnaram. E ele sabe que está se aproximando. E ele disse que o que ele mais queria era ver a Alcione, conversar com ela uma última vez. E aí, aí ele ele está fazendo uma espécie de uma palestra, ele era um palestrante, ele conseguia passar muito ânimo para os companheiros, mas ele mesmo estava sofrendo bastante, sentia muita falta da Alcione. Então, ela se faz visível para ele. E é bem nesse momento em que ele está, e ele então, ele fica muito feliz, começa a conversar com ela, e ele diz que seria tão bom se ela pudesse estar na Terra enquanto ele estivesse. E ela disse que ela iria, sim, para a Terra, e que eles iriam se encontrar. Então, ele fica feliz, e ele pede para ela dar um beijo nele. Ela, então, o beija. E a hora que ela o beija, ele começa a entrar em agonia. Ele começa a entrar em agonia, fica pálido, vai como se estivesse morrendo. Entendeu? Uma morte ao contrário. Nesse momento, ele perde a consciência e ela pega ele nos braços e entrega aos espíritos responsáveis pela reencarnação dele. Não preciso dizer que ele reencarna e esquece tudo que ele prometeu, né? É um livro que merece ser lido. E perde, né, a oportunidade, ele reencontra Alcione, mas ele não a reconhece como deveria, sabe? Infelizmente, por uma questão de ciúme, num primeiro momento, que ela vê, ele a vê junto com o pai dela, mas ele não sabia que era pai, e aí ele sentiu ciúme, e se afasta dela. E depois, num outro momento, quando ela o procura, ele também pede a ela que se afaste dele, porque ele está casado, e ela fala, não, mas nós poderíamos ser amigos e tal, né? Ele fala, não, a minha atual esposa vai sentir muito ciúme de você, porque quando nós éramos jovens, as pessoas sabiam que nós nos amávamos, que eles se encontraram na juventude. E ela então vai embora. E ele então envereda pelo caminho da sombra. Então, é assim, não é tão fácil, sabe, quanto parece. Mas, seja qual for o resultado, uma encarnação sempre nos faz avançar. Então, nós vamos parando por aqui. Tá certo, meus amorzinhos? Vamos parando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Faça agora ou cale-se para sempre. E aí? E nós, hein? Nós já estamos dobrando o cabo da Boa Esperança, né? Nós já estamos ali se preparando, né? Para o momento da volta. Não é isso? Mas vamos com calma, né?
Então, gente, pedir aí para a Magna fazer a nossa oração. Você faz, Magna? Faz sim, minha querida.